Pessoal, estou novamente aqui para discutir alguns pontos, né, para aqueles que estão interessados no concurso para técnico em meio ambiente. E, bom, o vídeo de hoje eu pretendo explorar 3 artigos que eu vou deixar descritos aí no tópico do vídeo, que estão conectados, né, à questão da crise climática, das mudanças climáticas e do clima em geral. São artigos que foram analisados tanto no jornal da Unicamp quanto no jornal da USP. Então, são artigos curtos e objetivos. Bom, em linhas gerais, eu diria que o IPCC, né, aquele painel intergovernamental que faz os relatórios a respeito de como o clima é esperado que o clima se comporte no futuro e de como como as mudanças vêm acontecendo, né, num campo mais científico, num campo mais de dados ao redor do mundo, como isso está acontecendo, eles têm gerado relatórios de importância ímpar desde seu surgimento, né, que acontece nos anos 80, no ano de 1988. E os jornalistas, né, os pesquisadores que discutem esses artigos, eles trazem o IPCC como um órgão fundamental para a ciência, mas que deveria ter um impacto maior na questão política. É identificado em um desses artigos que o IPCC mostra como as coisas estão e como agir para diminuir, né, o volume de emissão dos gases de efeito estufa, para diminuir o ritmo do aquecimento global. Porém, os governos, os órgãos privados, eles não estão dando a devida atenção. Eles não estão cumprindo os acordos bilaterais internacionais que acontecem, por exemplo, nas COPs por exemplo, aconteceu também na década de 90 no Protocolo de Kyoto e depois em 2015 no Acordo de Paris. Ou seja, a informação que o IPCC está gerando, ela não está refletindo numa ação efetiva por parte tanto dos Estados-nações quanto dos órgãos privados. E nessa linha de ação efetiva perante as mudanças climáticas, os artigos também exploram como realmente cobrar, né, de forma justa, a ação desses países envolvidos. E uma perspectiva que é colocada é a questão da justiça climática e da responsabilidade histórica. Ou seja, a justiça climática, ela deve levar em consideração quem são os povos que estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, apesar de não serem aqueles que emitem mais gases de efeito estufa. Tendo essa noção, esse balanço, né, de emissão e oneração, né, perante as mudanças climáticas, deveria ser feita uma ação internacional que desse maior responsabilização para aqueles países que emitem mais e que, portanto, historicamente, né, tanto os países quanto as empresas multinacionais deveriam arcar com os maiores custos, né, para a devida adaptação desses locais onde os impactos das mudanças climáticas estão sendo mais devastadores hoje, né? Porque outro tópico que é bastante enfatizado nesses artigos é que não dá mais para reverter em termos globais. A questão agora, em face das cidades mais populosas, cidades mais vulneráveis e desiguais, é a questão da adaptação. Então, o investimento maior, além da diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, deveria ser a adaptação das cidades. Vide casos como enchentes nas grandes metrópoles brasileiras, vise casos de seca e por aí vai. Então, a questão da adaptação está sendo muito reforçada nas discussões sobre a questão climática no mundo.
Além disso, um dos assuntos também seria a possibilidade de mudança, né, da forma de agir, da forma de ser, de pesquisar, de elaborar relatórios do próprio IPCC. Alguns pesquisadores do Instituto de Geociências da Unicamp, eles participaram de um estudo onde novas ideias foram apresentadas, né, para como o IPCC poderia trabalhar. Dentre as três possibilidades principais seria o IPCC continuar da forma que ele é, né, gerando esses relatórios de maneira, digamos assim, politicamente isenta e entregando para o mundo essa informação da catástrofe climática, sem uma conexão política, um investimento assim de força para fazer com que essas informações gerem efetividade, né, na proteção, contra as mudanças climáticas, no caso, adaptação e tal. E a outra seria uma maior integração, né, de comunidades locais, de povos tradicionais, etc., no desenvolvimento desses relatórios, para além daquele grupo científico fechado que compõe atualmente o órgão, né? E por último seria a integração de elementos sociais gerais, né, nas análises desses relatórios que eles geram. Então, essas seriam as três frentes que foram pensadas e são citadas nesses artigos para uma nova face aí, ou continuidade dessa face atual, para o IPCC, né, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, aí, que realiza os relatórios anualmente. Agora eu trago alguns dados que eu achei interessante, extraídos aqui dos artigos, e um dos dados é que nos próximos 2.000 anos, né, se o aquecimento global ficar limitado a 2 graus Celsius, né, o nível do mar pode aumentar entre 2 e 6 metros. Né? Esse é uma informação impactante que pode, ao decorrer do tempo, tornar inviável a vida nas cidades costeiras ao redor do mundo. Né? Além disso, trazendo um dado agora a respeito de um artigo que explora como foco as árvores na Amazônia, houve um estudo recente, publicado na Nature agora no final de setembro, que avaliou a temperatura na copa das árvores, né, nas árvores da Amazônia. E foi identificado que as mudanças climáticas, né, estão causando um acréscimo aí de mais de 15 graus da temperatura ideal, né, para que essas árvores possam fazer a fixação de carbono na atmosfera e a produção de energia, e essa temperatura pode fazer com que as folhas venham a entrar num estado de degeneração e as árvores venham a cair ao decorrer do tempo. Então é uma preocupação alarmante, né? Perante, além disso, né, tendo em consideração também o desmatamento na Amazônia, que pode levar à savanização do bioma, e a savanização tornaria as características ali daquele bioma, né, da Amazônia, como se fosse um cerrado, e isso seria extremamente prejudicial para o equilíbrio climático no mundo todo. Então, além do desmatamento, tem essa questão da temperatura das árvores e de quanto isso pode ser problemático. Porém, eu penso que, estando considerando, né, uma floresta da magnitude da floresta amazônica, eu penso que a sua capacidade de resiliência ali é altíssima. Então, se manter, ela tem altas chances de se manter ali do jeito que está, se não houver o desmatamento, né, e se não houver também o aumento dessa temperatura. Se chegar num ponto crítico que os pesquisadores colocam como temperatura de aproximadamente 44 graus Celsius, aí sim as coisas vão começar a desandar de vez. Porém, do jeito que está, eu penso que, tendo a noção que eu tenho da capacidade ali das florestas, eu penso que ela ainda consegue se manter. O negócio é tentar reverter, né, esse avanço do aumento das temperaturas, né, que 2023, o mês de julho, teve um dia mais quente da história recente aí, nos últimos 100 anos, né,
o dia 31 de julho foi o dia mais quente aí, em termos globais, e isso está causando cada vez mais impactos, tanto na vida das pessoas na Europa quanto no sul global. E para encerrar, mais trazendo um eixo político da questão, pensando no Brasil, é que o Brasil mundialmente é reconhecido por ter uma das legislações ambientais mais poderosas de todas, né? Entretanto, a efetivação, né, da aplicação dessa lei não é condizente com a sua capacidade ali no que está escrito, né, na legislação. Infelizmente, né, nesses artigos também eles enfatizam que há uma espécie de desgovernança ambiental, né, uma desgovernança climática ambiental no Brasil, onde há um afrouxamento dessas leis, né, perante interesses privados, né, o governo abre possibilidades, abre brechas sempre que o interesse do capital se manifesta para questões ambientais. E aí isso aparece como uma estratégia de governo, infelizmente, que dá respaldo para empreendimentos que em outros locais do mundo não seriam aceitos, dá espaço para setores, né, que deveriam ser repensados, como por exemplo o setor da agropecuária, da produção de animal, e isso traz um dado também, a questão da produção de animal, de que a agropecuária, no Brasil, ela responde por 74% da poluição e impulsiona de 90% a 99% do desmatamento. Então, um dos maiores problemas, né, reformulando, o maior problema climático ambiental do Brasil tem relação com a agropecuária. Então, repensar esse setor, dar menos margem para ele crescer e continuar explorando a terra brasileira como acontece hoje, seria um pontapé inicial aí, pensando em governança climática, pensando em respeito à natureza e etc., em respeito ao Acordo de Paris, aos acordos que são estabelecidos nas conferências das partes, né, da ONU, a COP, e por aí vai. Então, em linhas gerais, são alguns tópicos que eu trago aí a respeito do clima, e agradeço a quem está acompanhando os vídeos e até uma próxima, galera. Obrigado.